COP30 acabou, mas a discussão sobre energia renovável está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Intel Invest Pro. Eu sou Pedro Sá e é um prazer estar com você mais uma vez hoje para discutir um tema relevante e atual, que é a transição energética global. A Conferência do Clima da ONU aconteceu esse ano aqui no Brasil, no estado do Pará, e se tornou o principal palco de discussão sobre meio ambiente e práticas de financiamento sobre esse tema. No dia 22 de novembro, aproximadamente, no final de semana, entre 22 e 23, a COP30 se encerrou e entregou, como produto final, um Acordo de Belém, com 29 decisões assinadas de forma consensual por 195 países da ONU. Dentre essas 29 decisões estão medidas de financiamento, novos financiamentos, medidas de execuções práticas sobre implementação do Acordo de Paris em vários países e em vários setores, de várias formas. Porém, tem um ponto que me chamou a atenção. Deixaram de fora as principais ambições sobre a descarbonização da matriz energética global. O que significa, em palavras comuns, não trouxeram para a mesa de forma consensual entre aqueles que assinaram o acordo as principais ambições de transição entre o petróleo, principalmente, uma matriz fóssil, e novos combustíveis renováveis, como biocombustíveis ou o SAF, o combustível de aviação renovável. Então, será que seria o fim desses projetos de transição energética, de novos combustíveis globais, ou será que é uma manutenção da hegemonia do petróleo? É sobre isso que a gente vai discutir. Vamos começar a falar do Brasil. Eu acompanhei durante um tempo um projeto de transição renovável aqui no Brasil e fiquei encantado com a potência do nosso país em ser pioneiro e liderança global nesse tema. O Brasil reúne diversos elementos que fazem com que ele seja diferente de outros países no planeta também. Eu vou trazer alguns. O primeiro deles é a extensão de terras que nós temos aqui disponíveis para a plantação de insumos que podem ser convertidos em biocombustível. O segundo ponto é a tecnologia e a expertise que nós temos no setor agrícola. O que nós temos de pesquisa, tecnologia empregada, embarcada em produção agrícola no Brasil é reconhecido internacionalmente como excelência. E o terceiro ponto é a naturalidade com a qual nós lidamos com matrizes limpas. Você não pode perceber, mas talvez você esteja agora, nesse momento, em sua casa, consumindo energia gerada em uma hidrelétrica. Muito provavelmente, inclusive. Você pode estar consumindo também energia produzida por placas solares. Mais do que isso, se você tem um carro e você para no posto de combustível, você talvez esteja abastecendo com etanol. E o etanol é um dos projetos brasileiros de maior tempo disponível no mercado, que representa uma matriz limpa incluída no nosso dia a dia. Portanto, o Brasil tornou-se ao longo do tempo um país muito visado para se investir em energia renovável. Países como Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, alguns países da Europa e até a própria China têm investido no Brasil com essa premissa de utilizar esses elementos e outros que possam alavancar seus projetos individuais e, de alguma forma, projetos globais de transição energética, fazendo aderência ao Acordo de Paris. Para nós, investidores do dia a dia, pessoas comuns, nós precisamos nos atentar a esses grandes movimentos e entender que hoje, sobre esse tema, nós estamos muito bem posicionados no Brasil e aqui, dentro de casa, há grandes possibilidades de investimentos. Apesar desse cenário favorável no Brasil, infelizmente isso não é um consenso global, como nós vimos no começo do vídeo quando eu falei do Acordo de Belém. Há questões técnicas, financeiras, políticas que orbitam esse tema e acabam gerando pontos de atrito entre vários fatores e atores envolvidos nas discussões. Estados Unidos, por exemplo, adotam uma política de petróleo, 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 mais petróleo e não tem a previsão, no curto prazo, de substituir o petróleo por uma matriz mais limpa. A China também não quer abrir mão do carvão nas suas indústrias. A Europa, por sua vez, já colocou como marco regulatório a transição energética. Pois é, alguns dizem que o petróleo é o grande vilão da crise climática global, outros falam que é a principal matriz energética e que por conta disso não dá para trocar do dia para a noite. Outros falam que o petróleo está acabando e outros defendem que o petróleo só vai acabar daqui a 50 anos. Dentro de todos esses cenários, o que vai acontecer? No que nós precisamos nos atentar? Há muitas opções de investimentos no mercado global, desde ESG até mercados
de setores de energia. E aí eu faço alguns apontamentos para você. No cenário de ESG, você precisa ficar atento a um movimento silencioso muito interessante. Alguns fundos de investimentos, grandes gestores de investimentos, têm feito os movimentos de desprezo. Literalmente é essa palavra. Eles têm desprezado empresas e políticas que adotam o ESG como pilar principal. Pois é, meio contraditório, mas silencioso, porque está alinhado com a geopolítica global e a política norte-americana principalmente. Então, se você tem posições em seu portfólio que são de empresas multinacionais e que adotam ESG, você precisa ficar atento, justamente para observar e se movimentar na hora certa. Além disso, nós temos também uma outra curiosidade, um outro ponto, movimento silencioso que talvez você não tenha percebido. Esteja discutindo sobre combustíveis fósseis ou combustíveis renováveis, nós estamos falando sobre o setor de energia. Energia é um setor que, naturalmente, no Brasil e fora do Brasil, tende a dar bons retornos sobre investimentos. Então, se você tem posições de energia no seu portfólio, seja no Brasil ou fora do Brasil, você está bem posicionado. Há um grande gap e uma grande sacada de mestre aqui, mas eu não vou revelar nesse vídeo porque está no meu livro, o novo livro que eu escrevi e já lancei, O Caminho do Dinheiro. Você pode encontrar esse livro aqui na bio, aqui embaixo, no link, vai aparecer em algum lugar para você. E nesse livro eu discorro sobre eventos globais que estão acontecendo já agora em 2025 e que vão impactar todo o seu investimento em 2026, 2027, 2028, investimentos de curto, médio e longo prazo e que podem fazer você multiplicar seu patrimônio ou simplesmente perder grandes oportunidades. Então, se você ainda não adquiriu o livro O Caminho do Dinheiro, você pode e deve adquirir esse livro como um guia para você e seus investimentos a partir de 2026. E falar sobre transição energética, meio ambiente, sustentabilidade é importantíssimo para todos os investidores. Aliás, não só para investidores, para todos nós, pessoas no nosso dia a dia, pessoas que vivem suas vidas no Brasil e no mundo. É importante entender como esses temas impactam silenciosamente, muitas vezes, decisões do nosso dia a dia e o contexto de nossas vidas. É verdade, falta um caminho efetivo para a transição energética. Ninguém sabe ainda como desligar a bomba de petróleo do mundo. A COP30 acabou e ela provou que não há um caminho uníssono sobre transição energética global. Ao mesmo tempo, também nos faz refletir sobre oportunidades do mercado e oportunidades que respeitam o meio ambiente e sustentabilidade. A minha pergunta para você é, você já consegue ver alguns desses sinais silenciosos que não estavam tão claros na televisão, nas manchetes ou nas postagens sobre a COP30? A COP30 ela é um evento anualmente repetido pela ONU e ela fala sobre meio ambiente, mas ela também fala silenciosamente sobre investimentos. E não há nenhum tipo de problema sobre isso, porque os países estão procurando financiamento para proteger o meio ambiente. E você, como um investidor, também precisa ficar atento a esses sinais silenciosos. E isso é importante para que você, como eu digo por aqui, aprenda a usar a inteligência em prol dos seus investimentos. E se você ainda não fez, curte esse vídeo, comenta, compartilha com quem também precisa aprender a olhar os sinais silenciosos do mundo como uma oportunidade de proteger e multiplicar seus patrimônios. Eu espero você no próximo vídeo com mais um conteúdo relevante que com certeza vai mudar a sua forma de ver investimentos e o mundo. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.